Semen est verbum Dei. E se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório saísse hoje tão desenganado da pregação como vem enganado com o pregador, ouçamos o Evangelho e ouçamo-lo todo, que todo é do caso que me levou e trouxe de tão longe. Ecce exit qui seminat seminare. Diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear a palavra divina. Bem parece este texto dos livros de Deus. Não só faz menção do semear, mas faz também caso do sair, exit, porque no dia da messe hão-nos de medir a semeadura e hão-nos de contar os passos. O mundo, aos que lavrais com ele, nem vos satisfaz o que dispendeis, nem vos paga o que andais. Deus não é assim. Para quem lavra com Deus até o sair, é semear, porque também das passadas colhe fruto. Entre os semeadores do Evangelho, há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão. Os que semeiam sem sair são os que se contentam com pregar na pátria. Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a sear em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Aos que vão buscar a seara tão longe, hão-lhes de medir a semeadura e hão-lhes de contar os passos. Ah, dia do juízo, ah, pregador, os de cá achar-vos-ei com mais espaço, os de lá com mais passos. Exit seminare. Mas daqui mesmo vejo que notais, e me notais, que diz Cristo que o semeador do Evangelho saiu, porém não diz que tornou, porque os pregadores evangélicos, os que professam pregar e propagar a fé, é bem que saiam, mas não é bem que tornem. Aqueles animais de Ezequiel que tiravam pelo carro triunfal da glória de Deus e significavam os pregadores de Evangelho, que propriedades tinham? Nec revertebantur cum ambularente. Uma vez que iam, não tornavam. As rédeas por que se governavam eram o ímpeto do espírito, como diz o mesmo texto, mas esse espírito tinha impulsos para os levar, não tinha regresso para os trazer, porque sair para tornar, melhor é não sair. Assim arguís com muita razão, e eu também assim o digo, mas pergunto, e se esse semeador evangélico, quando saiu, achasse o campo tomado, se armasse contra ele os espinhos, se levantasse contra ele as pedras e se lhe fechassem os caminhos, que havia de fazer? Todos estes contrários que digo e todas estas contradições experimentou o semeador do nosso Evangelho. Começou a semear, diz Cristo, mas com pouca ventura. Uma parte do trigo caiu entre espinhos e afogaram-no os espinhos. Aliud quesidit inter spinus, et simul exhortae spinae, suffocaverunt ilude. Outra parte caiu sobre pedras por falta de umidade. Aliud secidit super petram, et natum aruit, quia non abebat humorem. Outra parte caiu no caminho e pisaram-no os homens e comeram-no as aves. Aliud secidit secus viam, et conculcatum est, et volucres coeli comederunt ilude. Ora vede, como todas as criaturas do mundo se armaram contra esta sementeira. Todas as criaturas, quantas há no mundo, se reduzem a 4 géneros. Criaturas racionais, como os homens, criaturas sensitivas, como os animais, criaturas vegetativas, como as plantas, criaturas insensíveis, como as pedras, e não há mais. Faltou alguma destas que se não armasse contra o semeador? Nenhuma. A natureza insensível o perseguiu nas pedras, a vegetativa nos espinhos, a sensitiva nas aves, a racional nos homens. E notai a desgraça do trigo, que onde só podia esperar razão, ali achou maior agravo. As pedras secaram-no, os espinhos afogaram-no, as aves comeram-no, e os homens
pisaram-no, conculcatum est. A hominibus, diz a glossa. Quando Cristo mandou pregar os apóstolos pelo mundo, disse-lhes desta maneira: Euntes in mundum universum praedicate omni creature. Ide e pregai a toda a criatura. Como assim, senhor? Os animais não são criaturas. As árvores não são criaturas. As pedras não são criaturas. Pois onde os apóstolos de pregar às pedras? Onde pregar aos troncos? Onde pregar aos animais? Sim, diz São Gregório depois de Santo Agostinho, porque os apóstolos iam pregar a todas as nações do mundo, muitas delas bárbaras e incultas. Haviam de achar os homens degenerados em todas as espécies de criaturas. Haviam de achar homens, haviam de achar homens brutos, haviam de achar homens troncos, haviam de achar homens pedras. E quando os pregadores evangélicos vão pregar a toda a criatura, que se armem contra eles todas as criaturas. Grande desgraça! Mas ainda a do semeador do nosso Evangelho não foi a maior. A maior é que se tenha experimentado na seara onde eu fui e para onde venho. Tudo o que aqui padeceu o trigo, padeceram lá os semeadores. Se bem advertires, houve aqui trigo mirrado, trigo afogado, trigo comido e trigo pisado. Trigo mirrado, natum aruite, quia non habebat humorem. Trigo afogado, exhortai, spinai, suffoca averunte ilude. Trigo comido, volucres coeli, comederunte ilude. Trigo pisado, conculcatum est. Tudo isto padeceram os semeadores evangélicos da missão do Maranhão de 12 anos a esta parte. Houve missionários afogados porque uns se afogaram na boca do grande rio das Amazonas. Houve missionários comidos porque a outros comeram os bárbaros na ilha dos Aruãs. Houve missionários mirrados porque tais tornaram os da jornada dos Tocantis mirrados da fome e da doença, onde tal houve, que andando 22 dias perdidos nas brenhas, matou somente a sede com o orvalho que lambia das folhas. Vede, se lhe quadra bem o natum aruite, quia non habebat humorem. E que sobre mirrados, sobre afogados, sobre comidos, ainda se vejam pisados e perseguidos dos homens, conculcatum est? Não me queixo, nem o digo, senhor, pelos semeadores. Só pela seara o digo, só pela seara o sinto. Para os semeadores, isto são glórias, mirrados sim, mas por amor de vós, mirrados. Afogados sim, mas por amor de vós, afogados. Comidos sim, mas por amor de vós, comidos. Pisados e perseguidos, sim, mas por amor de vós, perseguidos e pisados. Agora torna a minha pergunta: e que faria neste caso, ou que devia fazer o semeador evangélico, vendo tão mal logrados os seus primeiros trabalhos? Deixaria a lavoura? Desistiria da sementeira? Ficar-se ocioso no campo só porque tinha lá ido? Parece que não. Mas se tornasse muito depressa à casa a buscar alguns instrumentos com que limpar a terra das pedras e dos espinhos, seria isto desistir? Seria isto tornar atrás? Não por certo. No mesmo texto de Ezequiel, com que arguístes, temos a prova. Já vimos, como dizia o texto, que aqueles animais da carroça de Deus, quando iam, não tornavam. Nec reverte banture, cum ambularent. Lede agora 2 versos mais abaixo e vereis que diz o mesmo texto que aqueles animais tornavam à semelhança de um raio ou corisco. Ibant et revertebantur in similitudinem fulguris coruscantis. Pois, se os animais iam e tornavam à semelhança de um raio, como diz o texto, que quando iam não tornavam? Porque quem vai e volta como um raio não torna. Ir e voltar como raio não é tornar, é ir por diante.
Assim o fez o semeador do nosso Evangelho. Não o desanimou, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira perda. Continuou por diante no semear e foi com tanta felicidade que nesta quarta e última parte do trigo se restauraram as perdas do demais. Nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se, mediu-se, achou-se que por um grão multiplicara 100. Et fecit fructum quintuplum. Oh, que grandes esperanças me dá esta sementeira! Oh, que grande exemplo me dá este semeador! Dá-me grandes esperanças a sementeira, porque ainda que se perderam os primeiros trabalhos, lograr-se-ão os últimos. Dá-me grande exemplo o semeador, porque depois de perder a primeira, a segunda e a terceira parte do trigo, aproveitou a quarta e última e colheu dela muito fruto. Já que se perderam as 3 partes da vida, já que uma parte da idade a levaram os espinhos, já que outra parte a levaram as pedras, já que outra parte a levaram os caminhos e tantos caminhos, esta quarta e última parte, este último quartel da vida, porque se perderá também? Porque não dará fruto? Porque não terão também os anos o que tem o ano? O ano tem tempo para as flores e tempo para os frutos, porque não terá também o seu outono a vida? As flores, umas caem, outras secam, outras murcham, outras leva-as o vento. Aquelas poucas que se pegam ao tronco e se convertem em fruto, só essas são as venturosas, só essas são as discretas, só essas são as que duram, só essas são as que aproveitam, só essas são as que sustentam o mundo. Será bem que o mundo morra à fome? Será bem que os últimos dias se passem em flores? Não será bem. Nem Deus quer que seja, nem há de ser. Eis aqui porque eu dizia, ao princípio, que vindes enganados com o pregador. Mas para que possais ir desenganados com o sermão, tratarei nele uma matéria de grande peso e importância. Servirá como de prólogo aos sermões que vos hei de pregar e aos mais que ouvirdes esta quaresma. Semen est verbum Dei. O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu são os diversos corações dos homens. Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias, e nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações duros e obstinados, e nestes seca-se a palavra de Deus, e se nasce, não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das coisas do mundo, umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todos passam. E nestes é pisada a palavra de Deus, porque ou a desentendem ou a desprezam. Finalmente, a terra boa são os corações bons, ou os homens de bom coração. E nestes prende e frutifica a palavra divina com tanta fecundidade e abundância que se colhe 100 por 1. Et fructum fecit quintuplum. Este grande frutificar da palavra de Deus é o encarrapar hoje. E é uma dúvida ou admiração que me traz suspenso e confuso depois que subo ao púlpito. Se a palavra é tão eficaz e tão poderosa, como vemos tão pouco o fruto da palavra de Deus? Diz Cristo que a palavra de Deus frutifica 100 por 1, e já eu me contentava com que frutificasse 1%. Se com cada 100 sermões se converter a emendar um homem, já o mundo fora santo. Este argumento de fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta ainda mais na experiência, comparando os tempos passados com os presentes. Lede as histórias eclesiásticas e achá-las-eis todas cheias dos admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. Tantos pecadores convertidos, tanta mudança de vida, tanta reformação de costumes. Os grandes desprezando as riquezas e vaidades do mundo, os reis renunciando os sceptros e as coroas, as mocidades e as gentilezas metendo-se pelos desertos e pelas covas. E hoje,
Nada disto. Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje, pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco fruto. Não há um homem que em um sermão entre si e se resolva. Não há um moço que se arrependa. Não há um velho que se desengane. Que é isto? Assim como Deus não é hoje menos omnipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que antes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta tão grande e tão importante dúvida será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim. A mim será, e também a vós. A mim, para aprender a pregar. A vós, para que aprendais a ouvir. Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de três princípios, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver três concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo. Há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias três coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo há mister luz, há mister espelho e há mister olhos. Que coisa é a conversão de uma alma, se não entrar um homem dentro em si mesmo? Para esta vista são necessários olhos, é necessária luz, é necessário espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende destes três concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles havemos de entender que falta? Por parte do ouvinte ou por parte do pregador? Ou por parte de Deus? Primeiramente, por parte de Deus não falta, nem pode faltar. Esta proposição é de fé, definida no Concílio Tridentino e no nosso Evangelho a temos. Do trigo que deitou à terra o semeador, uma parte se logrou e três se perderam. E por que se perderam estas três? A primeira perdeu-se porque a afogaram os espinhos, a segunda porque a secaram as pedras, a terceira porque a pisaram os homens e a comeram as aves. Isto é o que diz Cristo. Mas notai o que não diz. Não diz que parte alguma daquele trigo se perdesse por causa do sol ou da chuva. A causa porque ordinariamente se perdem as sementeiras é pela desigualdade e pela intemperança dos tempos, ou porque falta ou sobeja a chuva, ou porque falta ou sobeja o sol. Pois, porque não introduz Cristo na parábola do Evangelho algum trigo que se perdesse por causa do sol ou da chuva? Porque o sol e a chuva são as influências da parte do céu, e deixar de frutificar a semente da palavra de Deus nunca é por falta do céu, sempre é por culpa nossa. Deixará de fortificar a sementeira, ou pelo embaraço dos espinhos, ou pela dureza das pedras, ou pelos descaminhos dos caminhos. Mas por falta das influências do céu, isso nunca é, nem pode ser. Sempre Deus está pronto de sua parte, com o sol para aquentar e com a chuva para regar, com o sol para alumiar e com a chuva para amolecer, se os nossos corações quiserem. Qui solem suum oriri facit super bonus et malus et pluit super justus et injustus. Se Deus dá o seu sol e a sua chuva aos bons e aos maus que se quiserem fazer bons, como a negará? Este ponto é tão claro que não há para que nos determos em mais prova. Quid debui facera viniae meai et non feci, disse o mesmo Deus por Isaías. Sendo, pois, certo que a palavra divina não deixa de frutificar por parte de Deus,
Segue-se que ou é por falta de pregador ou por falta dos ouvintes. Por qual será? Os pregadores deitam a culpa aos ouvintes, mas não é assim. Se fora por parte dos ouvintes, não fizera a palavra de Deus muito grande fruto, mas não fazer nenhum fruto e nenhum efeito, não é por parte dos ouvintes. Povo, os ouvintes ou são maus ou são bons. Se são bons, faz neles grande fruto a palavra de Deus. Se são maus, ainda que não faça neles fruto, faz efeito. No Evangelho temos o trigo que caiu nos espinhos, nasceu, mas afogaram-no. Simul exhortai spinae, sufoca aberunte ilude. O trigo que caiu nas pedras nasceu também, mas secou-se. Et natum aruite. O trigo que caiu na boa terra nasceu e frutificou com grande multiplicação. Et natum fecit frunctum quintuplum. De maneira que o trigo que caiu na boa terra nasceu e frutificou. O trigo que caiu na má terra não frutificou, mas nasceu. Porque a palavra de Deus é tão fecunda que nos bons faz muito fruto, e é tão eficaz que nos maus, ainda que não faça fruto, faz efeito. Lançada nos espinhos, não frutificou, mas nasceu até nos espinhos. Lançada nas pedras, não frutificou, mas nasceu até nas pedras. Os piores ouvintes que há na Igreja de Deus são as pedras e os espinhos. E porquê? Os espinhos por agudos, as pedras por duras. Ouvintes de entendimentos agudos e ouvintes de vontades endurecidas são os piores que há. Os ouvintes de entendimentos agudos são maus ouvintes, porque só a ouvir subtilezas, a esperar galanterias, a avaliar pensamentos e às vezes também a picar a quem os não pica. Aliude quaesidit inter spinas. O trigo não picou os espinhos, antes os espinhos o picaram a ele, e o mesmo sucede cá. Cuidais que o sermão vos picou a vós, e não é assim. Vós sois que picais o sermão. Por isto são maus ouvintes os de entendimentos agudos. Mas os de vontades endurecidas ainda são piores, porque com entendimento agudo pode-se ferir pelos mesmos fios e vencer-se uma agudeza com outra maior. Mas contra vontades endurecidas, nenhuma coisa aproveita a agudeza, antes dana mais, porque quanto as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. Oh, Deus nos livre de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. A vara de Moisés abrandou as pedras e não pôde abrandar uma vontade endurecida. Percutiens virga bis silicem et agressai sunt aquae largissimai. Induratum est cor faraonis. E com os ouvintes de entendimentos agudos e os ouvintes de vontades endurecidas serem os mais rebeldes, é tanta a força da divina palavra que, apesar da agudeza, nasce nos espinhos e, apesar da dureza, nasce nas pedras. Pudéramos arguir ao lavrador do Evangelho de não cortar os espinhos e de não arrancar as pedras antes de semear, mas de indústria deixou no campo as pedras e os espinhos para que se visse a força do que semeava. É tanta a força da divina palavra que, sem cortar nem despontar espinhos, nasce entre espinhos. É tanta a força da divina palavra que, sem arrancar nem abrandar pedras, nasce nas pedras. Corações embaraçados como espinhos, corações secos e duros como pedras. Ouvi a palavra de Deus e tende confiança. Tomai exemplo nessas mesmas pedras e nesses espinhos. Esses espinhos e essas pedras agora resistem ao semeador do céu, mas virá tempo em que essas mesmas pedras o aclamem e esses mesmos espinhos o coroem. Quando o semeador do céu deixou o campo, saindo deste mundo, as pedras se quebraram para lhe fazerem aclamações e os espinhos se teceram para lhe fazerem coroa.
E se a palavra de Deus até dos espinhos e das pedras triunfa, se a palavra de Deus até nas pedras, até nos espinhos nasce, não triunfar dos alvédrios hoje a palavra de Deus, nem nascer nos corações, não é por culpa, nem por indisposições dos ouvintes. Supostas destas duas demonstrações, suposto que o fruto e efeitos da palavra de Deus não ficam nem por parte de Deus, nem por parte dos ouvintes, segue-se por consequência clara que fica por parte do pregador. E assim é. Sabeis, cristãos, porque não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa dos pregadores. Sabeis, pregadores, porque não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa nossa. Mas como em um pregador há tantas qualidades e em uma pregação tantas leis, e os pregadores podem ser culpados em todas, em qual consistirá esta culpa? No pregador podem-se considerar 5 circunstâncias: a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo, a voz. A pessoa que é, a ciência que tem, a matéria que trata, o estilo que segue, a voz com que fala. Todas estas circunstâncias temos no Evangelho. Vamo-las examinando uma por uma e buscando esta causa. Será porventura o não fazer fruto hoje a palavra de Deus pela circunstância da pessoa? Será porque antigamente os pregadores eram santos, eram varões apostólicos e exemplares, e hoje os pregadores são eu e outros como eu? Boa razão é esta. A definição do pregador é a vida e o exemplo. Por isso Cristo no Evangelho não o comparou ao semeador. Saiu a semear o semeador, se não saiu a semear o que semeia. Ecce exit qui seminat seminare. Entre o semeador e o que semeia há muita diferença. Uma coisa é o soldado e outra coisa o que peleja. Uma coisa é o governador e outra o que governa. Da mesma maneira, uma coisa é o semeador e outra o que semeia. Uma coisa é o pregador e outra é o que prega. O semeador e o pregador é o nome. O que semeia e o que prega é a ação. E as ações são as que dão o ser ao pregador. Ter nome de pregador ou ser pregador de nome não importa nada. As ações, a vida, o exemplo, as obras são as que convertem o mundo. O melhor conceito que o pregador leva ao púlpito, qual cuidais que é? É o conceito que de sua vida têm os ouvintes. Antigamente convertia-se o mundo, hoje, porque se não converte ninguém? Porque hoje pregam-se palavras e pensamentos, antigamente pregavam-se palavras e obras. Palavras sem obras são um tiro sem bala, atroam, mas não ferem. A funda de Davi derribou o gigante, mas não derribou com o estalo, senão com a pedra. Infixus est lapis in fronte eius. As vozes da harpa de Davi lançavam fora os demónios do corpo de Saul, mas não eram vozes pronunciadas com a boca, eram vozes formadas com a mão. David tolebat citaram et percutiebat manu sua. Por isso Cristo comparou o pregador ao semeador. O pregar, que é falar, faz-se com a boca. O pregar, que é semear, faz-se com a mão. Para falar ao vento bastam palavras. Para falar ao coração são necessárias obras. Diz o Evangelho que a palavra de Deus frutificou 100 por 1. Que quer isto dizer? Quer dizer que de uma palavra nasceram 100 palavras? Não. Quer dizer que de poucas palavras nasceram muitas obras, pois palavras que frutificam obras, vede se podem ser só palavras? Quis Deus converter o mundo e que fez? Mandou ao mundo o seu Filho feito homem. Notai, o Filho de Deus, enquanto Deus, é palavra de Deus, não é obra de Deus. Genitum non factum. O Filho de Deus, enquanto Deus e homem, é palavra de Deus e obra de Deus juntamente. Verbum caro factum est. De maneira que até de sua palavra, desacompanhada de obras, não fiou Deus a conversão dos homens. Na união da palavra de Deus com a maior obra de Deus,
consistiu a eficácia da salvação do mundo. Verbo divino é palavra divina, mas importa pouco que as nossas palavras sejam divinas se forem desacompanhadas de obras. A razão disto é porque as palavras ouvem-se, as obras entram pelos olhos e a nossa alma rende-se muito mais pelos olhos que pelos ouvidos. No céu ninguém há que não ame a Deus, nem possa deixar de o amar. Na terra há tão poucos que o amem, todos o ofendem. Deus não é o mesmo e tão digno de ser amado no céu como na terra? Pois como no céu obriga e necessita a todos a o amarem, e na terra não? A razão é porque Deus no céu é Deus visto, Deus na terra é Deus ouvido. No céu entra o conhecimento de Deus, a alma pelos olhos. Videbimus eum sicut est. Na terra entra-lhe o conhecimento de Deus pelos ouvidos. Fides ex auditu. E o que entra pelos ouvidos cresce, o que entra pelos olhos necessita. Vissem os ouvintes em nós o que nos ouvem a nós, e o abalo e os efeitos do sermão seriam muito outros. Vai um pregador pregando a paixão, chega ao pretório de Pilatos, conta como a Cristo fizeram rei de zombaria, diz que tomaram uma púrpura e lhe a puseram aos ombros. Ouve aquilo o auditório muito atento. Diz que teceram uma coroa de espinhos e que lhe a pregaram na cabeça. Ouvem todos com a mesma atenção. Diz mais que lhe ataram as mãos e lhe meteram nelas uma cana por sceptro. Continua o mesmo silêncio e a mesma suspensão nos ouvintes. Corre-se neste passo uma cortina, aparece a imagem do Ecce Homo. Eis todos prostrados por terra, eis todos a bater nos peitos, eis as lágrimas, eis os gritos, eis os alaridos, eis as bufetadas. Que é isto? Que apareceu de novo nesta igreja? Tudo o que descobriu aquela cortina tinha já dito o pregador. Já tinha dito daquela púrpura, já tinha dito daquela coroa e daqueles espinhos, já tinha dito daquele sceptro e daquela cana. Pois, se isto então não fez abalo nenhum, como faz agora tanto? Porque então era Ecce Homo ouvido e agora é Ecce Homo visto. A relação do pregador entrava pelos ouvidos, a representação daquela figura entra pelos olhos. Sabem, padres pregadores, porque fazem pouco abalo os nossos sermões? Porque não pregamos aos olhos, pregamos só aos ouvidos. Porque convertia o Batista tantos pecadores. Porque, assim como as palavras pregavam aos ouvidos, o seu exemplo pregava aos olhos. As palavras do Batista pregavam penitência, agite poenitentiam. Homens, fazei penitência. O exemplo clamava Ecce Homo. Eis aqui está o homem, que é o retrato da penitência e da aspereza. As palavras de Batista pregavam jejum e repreendiam os regalos e demasias da gula. E o exemplo clamava Ecce Homo. Eis aqui está o homem que se sustenta de gafanhotos e mel silvestre. As palavras do Batista pregavam composição e modéstia e condenavam a soberba e a vaidade das galas, e o exemplo clamava Ecce Homo. Eis aqui está o homem vestido de peles de camelo com as cordas e cilício à raiz da carne. As palavras de Batista pregavam desapegos e retiros do mundo e fugir das ocasiões e dos homens, e o exemplo clamava Ecce Homo. Eis aqui está o homem que deixou as cortes e as cidades e vive num deserto e numa cova. Se os ouvintes ouvem uma coisa e veem outra, como se hão de converter? Jacó punha as varas manchadas diante das ovelhas quando concebiam, e daqui procedia que os cordeiros nasciam manchados. Se quando os ouvintes percebem os nossos conceitos, têm diante dos olhos as nossas manchas, como hão de conceber virtudes?
Se a minha vida é apologia contra a minha doutrina, se as minhas palavras vão já refutadas nas minhas obras, se uma coisa é o semeador e outra o que semeia, como se há de fazer fruto? Muito boa e muito forte razão era esta de não fazer fruto a palavra de Deus. Mas tem contra si o exemplo e a experiência de Jonas. Jonas, fugitivo de Deus, desobediente, contumaz e ainda depois de engolido e vomitado, iracundo, impaciente, pouco caritativo, pouco misericordioso e mais zeloso e amigo da própria estimação que da honra de Deus e salvação das almas, desejoso de ver subvertida a Ninive e de a ver subverter com seus olhos, havendo nela tantos mil inocentes. Contudo, este mesmo homem, com um sermão, converteu o maior rei, a maior corte e o maior reino do mundo, e não de homens fiéis, senão de gentios idólatras. Outra é logo a causa que buscamos. Qual será? Será porventura o estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado a toda a arte e a toda a natureza? Boa razão é também esta, o estilo há de ser muito fácil e muito natural, por isso Cristo comparou o pregar ao semear, exit qui seminat seminare. Compara Cristo o pregar ao semear, porque o semear é uma arte que tem mais de natureza que de arte. Nas outras artes, tudo é arte. Na música, tudo se faz por compasso. Na arquitetura, tudo se faz por regra. Na aritmética, tudo se faz por conta. Na geometria, tudo se faz por medida. O semear não é assim. É uma arte sem arte. Caia onde cair. Vede como semeava o nosso lavrador do Evangelho. Caía o trigo nos espinhos e nascia. Aliud secidit inter spinas, et simul exhortae spinae. Caía o trigo nas pedras e nascia. Aliud secidet super petram et hortum. Caía o trigo na terra boa e nascia. Aliud secidet in terram bonam et natum. E ao trigo caindo e nascendo, assim há de ser o pregar, onde cair as coisas e onde nascer, tão naturais que vão caindo, tão próprias que venham nascendo. Que diferente é o estilo violento e tirânico que hoje se usa. Ver vir os tristes passos da Escritura, como quem vem ao martírio. Uns vêm acarretados, outros vêm arrastados, outros vêm estirados, outros vêm torcidos, outros vêm despedaçados, só atados não vêm. Há tal tirania. Então, no meio disto, que bem levantado está aquilo, não está a coisa no levantar, está no cair. Secidit. Notai uma alegoria própria da nossa língua, o trigo do semeador, ainda que caiu 4 vezes, só de 3 nasceu. Para o sermão vir nascendo, há de ter 3 modos do cair. Há de cair com caso. A queda é para as coisas, a cadência para as palavras, o caso para a disposição. A queda é para as coisas, porque hão de vir bem trazidas e em seu lugar hão de ter queda. A cadência é para as palavras, porque não hão de ser escabrosas nem dissonantes, hão de ter cadência. O caso é para a disposição, porque há de ser tão natural e tão desafetada que pareça caso e não estudo. Secidit, secidit, secidit. Já que falo contra os estilos modernos, quero alegar por mim o estilo do mais antigo pregador que houve no mundo. E qual foi ele? O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. Coeli enarrante gloriam Dei, et opera manum eius annuntiat firmamentum, diz Davi. Suposto que o céu é pregador, deve de ter sermões e deve de ter palavras. Sim, tem, diz o mesmo Davi, tem palavras e tem sermões, e mais, muito bem ouvidos. Non sunt loquelai nec sermones quorum non audiantur voces eorum.
E quais são estes sermões e estas palavras do céu? As palavras são as estrelas, os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Vede como diz o estilo de pregar do céu com o estilo que Cristo ensinou na terra. Um e outro é semear. A terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. O pregar há de ser como quem semeia e não como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as estrelas. Stellae manentes in ordine suo. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é a ordem que faz influência, não é a ordem que faça lavoura. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte está branco, da outra há de estar negro. Se de uma parte está dia, da outra há de estar noite. Se de uma parte dizem luz, da outra onde dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra onde dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz. Todas hão de estar sempre em fronteira com seu contrário. Aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. Como hão de ser as palavras? Como as estrelas. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. E nem por isso temais que pareça ao estilo baixo. As estrelas são muito distintas e muito claras e altíssimas. O estilo pode ser muito claro e muito alto, tão claro que o entendam os que não sabem, e tão alto que tenham muito que entender nele os que sabem. O rústico acha documentos nas estrelas para a sua lavoura, e o mariante para a sua navegação, e o matemático para as suas observações e para os seus juízos. De maneira que o rústico e o mariante, que não sabem ler nem escrever, entendem as estrelas, e o matemático, que tem lido quanto se escreveram, não alcança a entender quanto nelas há. Tal pode ser o sermão. Estrelas que todos as veem e muitos poucos as medem. Sim, padre. Porém, esse estilo de pregar não é pregar culto, mas fosse. Este desventurado estilo que hoje se usa, os que o querem honrar chamam-lhe culto, os que o condenam chamam-lhe escuro, mas ainda lhe fazem muita honra. O estilo culto não é escuro, é negro, e negro buçal e muito cerrado. É possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz? Assim como há léxico para o grego e calepino para o latim, assim é necessário haver um vocabulário do púlpito. Eu, ao menos, o tomara para os nomes próprios, porque os cultos têm desbatizado os santos, e cada autor que alegam é um enigma. Assim o disse o sceptro penitente, assim o disse o evangelista Apeles, assim o disse a águia de África, o favo de Claraval, a púrpura de Belém, a boca de ouro. Há tal modo de alegar? O sceptro penitente dizem que é Davi, como se todos os sceptros não foram penitência. O evangelista Apeles, que é São Lucas, o favo de Claraval, São Bernardo, a águia de África, Santo Agostinho, a púrpura de Belém, São Jerónimo, a boca de ouro, São Crisóstomo. E quem quitaria ao outro cuidar que a púrpura de Belém é Herodes, que a águia de África é Cipião e que a boca de ouro é Midas? Se houvesse um advogado que alegasse assim a Bartolo e Baldo, havíeis de fiar dele o vosso pleito? Se houvesse um homem que assim falasse na conversação, não o havíeis de ter por néscio? Pois o que na conversação seria necessidade, como há de ser discrição no púlpito? Boa me parecia também esta razão, mas como os cultos pelo polido e estudado se defendem com o grande Nanzianzino, com Ambrósio, com Crisólogo, com Leão, e pelo escuro e duro com Clemente Alexandrino, com Tertuliano, com Basílio de Seleucia, com Zeno Veronense e outros,
Não podemos negar a reverência a tamanhos autores, posto que desejáramos nos que se prezam de beber destes rios a sua profundidade. Qual será logo a causa da nossa queixa? Será pela matéria ou matérias que tomam os pregadores. Usa-se hoje o modo que chamam de apostilar o Evangelho, em que tomam muitas matérias, levantam muitos assuntos, e quem levanta muita caça e não segue nenhuma, não é muito que se recolha com as mãos vazias. Boa razão é também esta. O sermão há de ter um só assunto e uma só matéria. Por isso, Cristo disse que o lavrador do Evangelho não semeara muitos géneros de sementes, senão uma semente só. Exit qui seminat seminare semen. Semeou uma semente só, e não muitas, porque o sermão há de ter uma só matéria, e não muitas matérias. Se o lavrador semear primeiro o trigo, e sobre o trigo semear a centeio, e sobre o centeio semear a milho grosso e miúdo, e sobre o milho semear a cevada, que havia de nascer? Uma mata brava, uma confusão verde. Eis o que acontece aos sermões deste género. Como semeiam tanta variedade, não podem colher coisa certa. Quem semeia misturas, mal pode colher trigo. Se uma nau fizesse um bordo para o norte, outro para o sul, outro para leste, outro para o oeste, como poderia fazer uma viagem? Por isso, nos púlpitos se trabalha tanto e se navega tão pouco. Um assunto vai para um vento, outro assunto vai para outro vento. Que se há de colher senão vento? O Batista convertia muitos em Judeia, mas quantas matérias tomava? Uma só matéria. Para te viam Dominis, a preparação para o reino de Cristo. Jonas converteu os ninivitas, mas quantos assuntos tomou? Um só assunto. Aduque quadraginta dies et Ninive sob vertetur, a subversão da cidade. De maneira que Jonas em 40 dias pregou um só assunto, e nós queremos pregar 40 assuntos em 1 hora. Por isso não pregamos nenhum. O sermão há de ser de uma só cor, há de ter um só objeto, um só assunto, uma só matéria. Há de tomar o pregador uma só matéria, há de defini-la para que se conheça, há de dividi-la para que se distinga, há de prová-la com a escritura, há de declará-la com a razão, há de confirmá-la com o exemplo, há de amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar. Há de responder às dúvidas, há de satisfazer às dificuldades, há de impugnar e refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários, e depois disto há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. Isto é sermão, isto é pregar, e o que não é isto é falar de mais alto. Não nego nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade de discursos, mas esses hão de nascer todos da mesma matéria e continuar e acabar nela. Quereis ver isto tudo com os olhos? Ora vede. Uma árvore tem raízes, tem tronco, tem ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem frutos. Assim há de ser o sermão. Há de ter raízes fortes e sólidas, porque há de ter um só assunto e tratar uma só matéria. Neste tronco hão de nascer diversos ramos, que são diversos discursos, mas nascidos da mesma matéria e continuados nela. Estes ramos não hão de ser secos, senão cobertos de folhas, porque os discursos hão de ver vestidos e ornados de palavras. Há de ter esta árvore varas, que são a repreensão dos vícios. Há de ter flores, que são as sentenças. E por remate de tudo, há de ter frutos, que é o fruto e o fim a que se há de ordenar o sermão. De maneira que há de haver frutos, há de haver flores, há de haver varas, há de haver folhas, há de haver ramos, mas tudo nascido e fundado em um só tronco, que é uma só matéria. Se tudo são troncos, não é sermão, é madeira. Se tudo são ramos, não é sermão, são maravilhas. Se tudo são folhas, não é sermão,
são versas. Se tudo são varas, não é sermão, é feixe. Se tudo são flores, não é sermão, é ramalhete. Serem tudo frutos, não pode ser, porque não há frutos sem árvore. Assim que nesta árvore, a que podemos chamar árvore da vida, há de haver o proveitoso do fruto, o formoso das flores, o rigoroso das varas, o vestido das folhas, o estendido dos ramos, mas tudo isto nascido e formado de um só tronco, e esse não levantado no ar, senão fundado nas raízes do Evangelho. Seminare semen. Eis aqui como hão de ser os sermões, eis aqui como não são. E assim, não é muito que se não faça fruto com eles. Tudo o que tenho dito pudera demonstrar largamente, não só com os preceitos dos Aristóteles, dos Túlios, dos Quintilianos, mas com a prática observada do príncipe dos oradores evangélicos São João Crisóstomo, de São Basílio Magno, de São Bernardo, de São Cipriano, e com as famosíssimas orações de São Gregório Nazianzeno, mestre de ambas as igrejas. E posto que nestes mesmos padres, como em Santo Agostinho, São Gregório e muitos outros se acham os evangelhos apostilados com nomes de sermões e homilias. Uma coisa é expor e outra é pregar. Uma é ensinar e outra persuadir. E desta última é que eu falo, com a qual tanto fruto fizeram no mundo Santo António de Pádua e São Vicente Ferrer. Mas nem por isso entendo que seja ainda esta a verdadeira causa que busco. Será porventura a falta de ciência que há em muitos pregadores? Muitos pregadores há que vivem do que não colheram e semeiam o que não trabalharam. Depois da sentença de Adão, a terra não costuma dar fruto, senão a quem come o seu pão com o suor do seu rosto. Boa razão parece também esta: o pregador há de pregar o seu e não o alheio. Por isso diz Cristo que semeou o lavrador do Evangelho o trigo seu, semen suum. Semeou o seu e não o alheio, porque o alheio e o furtado não é bom para semear, ainda que o furto seja de ciência. Comeu Eva o pomo da ciência, e queixava-me eu antigamente desta nossa mãe, já que comeu o pomo, porque lhe não guardou as pevides. Não seria bem que chegasse a nós a árvore, já que nos chegaram os encargos dela? Pois porque o não fez assim Eva. Porque o pomo era furtado e o alheio é bom para comer, mas não é bom para semear. É bom para comer porque dizem que é saboroso, não é bom para semear, porque não nasce. Alguém terá experimentado que o alheio lhe nasce em casa, mas esteja certo que se nasce, não há de deitar raízes, e o que não tem raízes não pode dar fruto. Eis aqui, porque muitos pregadores não fazem fruto, porque pregam o alheio e não o seu. Semen suum. O pregar é entrar em batalha com os vícios e armas alheias, ainda que sejam as de Aquiles. A ninguém deram vitória. Quando Davi saiu a campo com o gigante, ofereceu-lhe Saúl as suas armas, mas ele não as quis aceitar. Com armas alheias ninguém pode vencer, ainda que seja Davi. As armas de Saúl só servem a Saúl, e as de Davi a Davi. E mais aproveitam um cajado e uma funda própria que a espada e a lança alheias. Pregador que peleja com as armas alheias, não hajais medo que derribe gigantes. Fez Cristo aos apóstolos pescadores de homens, que foi ordená-los de pregadores. E que faziam os apóstolos? Diz o texto que estavam reficientes retia sua, refazendo as redes suas. Eram as redes dos apóstolos e não eram alheias. Notai, retia sua. Não diz que eram suas porque as compraram, senão que eram suas porque as faziam. Não eram suas porque lhes custaram o seu dinheiro, senão
porque lhes custaram o seu trabalho. Desta maneira, eram as redes suas, por isso eram redes de pescadores que haviam de pescar homens. Com redes alheias ou feitas por mão alheia, podem-se pescar peixes. Homens não se podem pescar. A razão disto é porque nesta pesca de entendimentos, só quem sabe fazer a rede sabe fazer o lanço. Como se faz uma rede? Do fio e do nó se compõe a malha. Quem não enfia nem ata, como há de fazer rede? E quem não sabe enfiar nem sabe atar, como há de pescar homens? A rede tem chumbada que vai ao fundo e tem cortiça que nada em cima da água. A pregação tem umas coisas de mais peso e de mais fundo e tem outras mais superficiais e mais leves, e governar o leve e o pesado só o sabe fazer quem faz a rede. Na boca de quem não faz a pregação, até o chumbo é cortiça. As redes não hão de ser enxertadas, hão de ser nascidas. O pregar não é recitar. As razões próprias nascem do entendimento, as alheias vão pegadas à memória, e os homens não se convencem pela memória, senão pelo entendimento. Veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, e quando as línguas desciam do céu, cuidava que se lhes haviam de pôr na boca, mas elas foram-se pôr na cabeça. Pois porque na cabeça e não na boca que é o lugar da língua. Porque o que há de dizer o pregador não lhe há de sair só da boca, há-lhe sair pela boca, mas da cabeça. O que sai só da boca para nos ouvidos. O que nasce do juízo penetra e convence o entendimento. Ainda têm em mais mistério estas línguas do Espírito Santo. Diz o texto que não se puseram todas as línguas sobre todos os apóstolos, senão cada uma sobre cada um. Apparo erunt dispertitai linguae tanquam ignis sedique supra singulus eorum. E porque cada uma sobre cada um, e não todas sobre todos, porque não servem todas as línguas a todos, senão a cada um a sua. Uma língua só sobre Pedro não serve a André, outra língua só sobre André, porque a língua de André não serve a Filipe, outra língua só sobre Filipe, porque a língua de Filipe não serve a Bartolomeu, e assim dos mais. E se não vede-o no estilo de cada um dos apóstolos, sobre que desceu o Espírito Santo. Só de 5 temos escrituras, mas a diferença com que escreveram, como sabem os doutos, é admirável. As penas todas eram tiradas das asas daquela pomba divina, mas o estilo tão diverso, tão particular e tão próprio de cada um, que bem mostra que era seu. Mateus, fácil. João, misterioso. Pedro, grave. Jacó, forte. Tadeu, sublime, e todos com tal valentia no dizer que cada palavra era um trovão, cada cláusula um raio e cada razão um triunfo. Ajuntai a estes 5 São Lucas e São Marcos, que também ali estavam, e achareis o número daqueles 7 trovões que ouviu São João no Apocalipse. Locuta sunt septem tonitrua voces suas. Eram trovões que falavam e desarticulavam as vozes, mas essas vozes eram suas, voces suas, suas e não alheias, como notou Ansberto, non alienas sed suas. Enfim, pregar o alheio é pregar o alheio, e com o alheio nunca se fez coisa boa. Contudo, eu não me firmo de todo nesta razão, porque do grande Batista sabemos que pregou o que tinha pregado Isaías, como notou São Lucas, e não com outro nome senão de sermões. Praedicans baptismum poenitentiae in remissionem peccatorum, sicut scriptum est in libro sermonum Isaiae prophetae. Será finalmente a causa que tanto a buscamos a voz com que hoje falam os pregadores? Antigamente pregavam bradando,
Hoje pregam conversando. Antigamente a primeira parte do pregador era boa voz e bom peito, e verdadeiramente, como o mundo se governa tanto pelos sentidos, podem às vezes mais os brados que a razão. Boa era também esta, mas não a podemos provar com o semeador, porque já dissemos que não era ofício de boca. Porém, o que nos negou o Evangelho no semeador metafórico, nos deu no semeador verdadeiro, que é Cristo. Tanto que Cristo acabou a parábola, diz o Evangelho, que começou o Senhor a bradar. Aekens clamabat, bradou o Senhor, e não arrazoou sobre a parábola, porque era tal o auditório que ficou mais dos brados que da razão. Perguntaram ao Batista quem era. Respondeu ele: Ego vox clamantis in deserto. Eu sou uma voz que anda bradando neste deserto. Desta maneira se definiu Batista. A definição do pregador, cuidava eu que era voz que arrazoa e não voz que brada. Pois porque se definiu Batista pelo bradar e não pelo arrazoar, não pela razão, senão pelos brados? Porque há muita gente neste mundo com quem podem mais os brados que a razão, e tais eram aqueles a quem o Batista pregava. Vede-o claramente em Cristo. Depois que Pilatos examinou as acusações que contra ele se davam, lavou as mãos e disse: Ego nullam causam invenio in homine isto. Eu nenhuma causa acho neste homem. Neste tempo, todo o povo e os escribas bradavam de fora que fosse crucificado. At illi magis clamabante crucifigatur, de maneira que Cristo tinha por si a razão e tinha contra si os brados. E qual pôde mais? Puderam mais os brados que a razão. A razão não valeu para o livrar, os brados bastaram para o pôr na cruz. E como os brados no mundo podem tanto, bem é que bradem alguma vez os pregadores, bem é que gritem. Por isso Isaías chamou aos pregadores nuvens. Qui sunt isti qui ut nubes volante. A nuvem tem relâmpago, tem trovão e tem raio. Relâmpago para os olhos, trovão para os ouvidos, raio para o coração. Com o relâmpago alumia, com o trovão assombra, com o raio mata. Mas o raio fere a um, o relâmpago a muitos, o trovão a todos. Assim há de ser a voz do pregador, um trovão do céu que assombra e faça tremer o mundo. Mas que diremos à oração de Moisés? Concrescat ut pluvia doctrina mea, fluat ut ros eloquium meum. Deixa a minha doutrina como a chuva do céu, e a minha voz e as minhas palavras como orvalho que se destila brandamente e sem ruído? Que diremos ao exemplo ordinário de Cristo, tão celebrado por Isaías: Non clamabit neque audietur vox eius foris. Não clamará, não bradará, mas falará com uma voz tão moderada que se não possa ouvir fora. E não há dúvida que o praticar familiarmente e o falar mais ao ouvido que aos ouvidos não só concilia maior atenção, mas naturalmente e sem força se insinua, entra, penetra e se mete na alma. Em conclusão, que a causa de não fazerem hoje frutos pregadores com a palavra de Deus nem é a circunstância da pessoa, qui seminat, nem a do estilo, seminare, nem a da matéria, semen, nem a da ciência, suum, nem a da voz, clamabat. Moisés tinha fraca voz, Amós tinha grosseiro estilo, Salomão multiplicava e variava os assuntos, Balaão não tinha exemplo de vida, o seu animal não tinha ciência e, contudo, todos estes, falando, persuadiam e convenciam. Pois se nenhuma destas razões que discorremos, nem todas elas juntas, são a causa principal, nem bastante do pouco fruto que hoje faz a palavra de Deus, qual diremos, finalmente, que é a verdadeira causa? As palavras que tomei por tema o dizem: Semen est verbum Dei. Sabeis, cristãos, a causa por que se faz hoje tão pouco fruto com tantas pregações?
É porque as palavras dos pregadores são palavras, mas não são palavras de Deus. Falo do que ordinariamente se ouve. A palavra de Deus, como dizia, é tão poderosa e tão eficaz que não só na boa terra faz fruto, mas até nas pedras e nos espinhos nasce. Mas se as palavras dos pregadores não são palavras de Deus, que muito que não tenham a eficácia e os efeitos de palavra de Deus? Ventum seminabente et turbinem colligente, diz o Espírito Santo. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Se os pregadores semeiam vento, se o que se prega é vaidade, se não se prega a palavra de Deus, como não há de a Igreja de Deus de correr tormenta em vez de colher fruto? Mas dir-me-eis, Padre, os pregadores de hoje não pregam o Evangelho, não pregam das Sagradas Escrituras? Pois como não pregam a palavra de Deus? Esse é o mal. Pregam palavras de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. Qui habet sermonem meum, loquatur sermonem meum vere. Disse Deus por Jeremias. As palavras de Deus pregadas no sentido em que Deus as disse são a palavra de Deus, mas pregadas no sentido que nós as queremos não são palavras de Deus. Antes podem ser palavra do demónio. Tentou o demónio a Cristo a que fizesse das pedras pão. Respondeu-lhe o Senhor: Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit de ore Dei. Esta sentença era tirada do capítulo 8 do Deuteronômio. Vendo o demónio que o Senhor se defendia da tentação com a Escritura, leva-o ao templo e, alegando o lugar do Salmo 90, diz-lhe desta maneira: Mite te deorsum, scriptum est enim, quia angelis suis Deus mandavit de te, ut custodiente te in omnibus viis tuis. Deita-te daí abaixo, porque prometido está nas Sagradas Escrituras que os anjos te tomarão nos braços para que te não faças mal. De sorte que Cristo defendeu-se do diabo com a Escritura e o diabo tentou Cristo com a Escritura. Todas as Escrituras são palavras de Deus, pois se Cristo toma a Escritura para se defender do diabo, como toma o diabo a Escritura para tentar a Cristo? A razão é porque Cristo tomava as palavras da Escritura em seu verdadeiro sentido, e o diabo tomava as palavras da Escritura em sentido alheio e torcido, e as mesmas palavras que, tomadas em verdadeiro sentido, são palavras de Deus, tomadas em sentido alheio, são armas do diabo. As mesmas palavras que, tomadas no sentido em que Deus as disse, são defesa, tomadas no sentido em que Deus as não disse, são tentação. Eis aqui a tentação com que então quis o diabo derrubar a Cristo e com que hoje lhe faz a mesma guerra do pináculo do templo. O pináculo do templo é o púlpito, porque é o lugar mais alto dele. O diabo tentou a Cristo no deserto, tentou-o no monte, tentou-o no templo. No deserto tentou com a gula, no monte tentou com a ambição, no templo tentou com as escrituras mal interpretadas. E essa é a tentação de que mais padece hoje a Igreja e que, em muitas partes, tem derribado dela, senão a Cristo, a sua fé. Dizem-me, pregadores, aqueles com quem eu falo indignos verdadeiramente de tão sagrado nome, dizem-me, esses assuntos inúteis que tantas vezes levantais, essas empresas, ao vosso parecer agudas, que prosseguis, achaste-las alguma vez nos profetas do Testamento Velho, ou nos apóstolos evangelistas do Testamento Novo, ou no autor de ambos os testamentos, Cristo? É certo que não, porque desde a primeira palavra do Gênesis até à última do Apocalipse, não há tal coisa em todas as Escrituras. Pois, nas Escrituras não há o que dizeis e o que pregais, como cuidais que pregais a palavra de Deus. Mas, nesses textos que alegais para prova do que dizeis, é esse o sentido em que Deus os disse? É esse o sentido em que os entendem os padres da Igreja? É esse o sentido da mesma gramática das palavras?
Não, por certo, porque muitas vezes as tomais pelo que toam e não pelo que significam, e talvez nem pelo que toam. Pois, se não é esse o sentido das palavras de Deus, segue-se que não são palavras de Deus. E, se não são palavras de Deus, que nos queixamos de que não façam fruto das pregações. Basta que havemos de trazer as palavras de Deus a que digam o que nós queremos e não havemos de querer dizer o que elas dizem. E então, ver cabecear o auditório a estas coisas, quando devíamos de dar com a cabeça pelas paredes de as ouvir. Verdadeiramente não sei de que mais me espanta, se dos nossos conceitos, se dos vossos aplausos. Oh, que bem levantou o pregador. Assim é. Mas que levantou um falso testemunho ao texto, outro falso testemunho ao santo, outro ao entendimento e ao sentido de ambos. Então, que se converta o mundo com falsos testemunhos da palavra de Deus? Se alguém parecer demasiada à censura, ouça-me. Estava Cristo acusado diante de Caifás, e diz o evangelista São Mateus que por fim vieram duas testemunhas falsas. Novissime venerunt duo falsi testes. Estas testemunhas referiram que ouviram dizer a Cristo que, se os judeus destruíssem o templo, ele o tornaria a reedificar em 3 dias. Se lermos o evangelista São João, acharemos que Cristo verdadeiramente tinha dito as palavras referidas, pois se Cristo verdadeiramente tinha dito que havia de reedificar o templo dentro de 3 dias, e isto mesmo é o que referiram as testemunhas, como lhe chama o evangelista testemunhas falsas, duo falsi testes. O mesmo São João deu a razão, loquebatur de templo corporis sui. Quando Cristo disse que em 3 dias reedificaria o templo, falava ao Senhor do templo místico de seu corpo, o qual os judeus destruíram pela morte e o Senhor o reedificou pela ressurreição. E como Cristo falava do templo místico, as testemunhas eram falsas. Eram falsas porque Cristo as dissera em um sentido e eles as referiram em outro. E referir as palavras de Deus em diferente sentido do que foram ditas é levantar falso testemunho a Deus, é levantar falso testemunho às Escrituras. Ah, Senhor, quantos falsos testemunhos vos levantam! Quantas vezes ouço dizer que dizeis o que nunca dissestes! Quantas vezes ouço dizer que são palavras vossas o que são imaginações minhas, que me não quero excluir deste número, que muito logo que as nossas imaginações e as nossas vaidades e as nossas fábulas não tenham a eficácia de palavra de Deus. Miseráveis de nós e miseráveis dos nossos tempos, pois neles se veio a cumprir a profecia de São Paulo: erit tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt. Virá tempo, diz São Paulo, em que os homens não sofrerão a doutrina sã, sed ad sua desideria coeservabunt sibi magistros prurientes auribus. Mas para seu apetite terá um grande número de pregadores feitos a montão e sem escolha, os quais não façam mais que adular-lhes as orelhas. A veritate quidem auditum avertente ad fabulas autem convertentur. Fecharão os ouvidos à verdade e a ilusão às fábulas. Fábula tem 2 significações. Quer dizer fingimento e quer dizer comédia. E tudo são muitas pregações deste tempo. São fingimento porque são subtilezas e pensamentos aéreos sem fundamento de verdade. São comédia porque os ouvintes vêm à pregação como à comédia e há pregadores que vêm ao púlpito como comediantes. Uma das felicidades que se contava entre as do tempo presente era acabarem-se as comédias em Portugal. Mas não foi assim. Não se acabaram, mudaram-se, passaram-se do teatro ao púlpito. Não cuideis que encareço em chamar comédias a muitas pregações das que hoje se usam.
Tomara ter aqui as comédias de Plauto, de Terêncio, de Séneca, e veríeis, se não acháveis nelas muitos desenganos da vida e vaidade do mundo, muitos pontos de doutrina moral, muito mais verdadeiros e muito mais sólidos do que hoje se ouvem nos púlpitos. Grande miséria, por certo, que se achem maiores documentos para a vida nos versos de um poeta profano e gentio que nas pregações de um orador cristão e muitas vezes sobrecristão religioso. Pouco disse São Paulo em lhes chamar comédia, porque muitos sermões há que não são comédia, são farsa. Sobe, talvez, ao púlpito um pregador dos que professam ser mortos ao mundo, vestido amortalhado em um hábito de penitência, que todos, mais ou menos ásperos, são de penitência, e todos, desde o dia que os professamos, mortalhas. A vista é de horror, o nome da reverência, a matéria de compunção, a dignidade de oráculo, o lugar e a expectação de silêncio. E quando este se rompeu, que é o que se ouve? Se neste auditório estivesse um estrangeiro que nos não conhecesse e visse entrar este homem a falar em público naqueles trajos e em tal lugar, cuidaria que havia de ouvir uma trombeta do céu, que cada palavra sua havia de ser um raio para os corações, que havia de pregar com o zelo e com o fervor de um Elias, que com a voz, com o gesto e com as ações havia de fazer em pó e em cinza os vícios. Isto havia de cuidar o estrangeiro. E nós, que é o que vemos? Vemos sair da boca daquele homem, assim naqueles trajos, uma voz muito afetada e muito polida, e logo começar com muito desgarro. A quê? A motivar desvelos, a acreditar empenhos, a requintar finezas, a lisonjear precipícios, a brilhar auroras, a derreter cristais, a desmaiar jasmins, a tocar primaveras e outras mil indignidades destas. Não é isto farsa mais digna de riso, se não fora tanto para chorar. Na comédia o rei veste como rei e fala como rei. O lacaio veste como lacaio, o rústico veste como rústico e fala como rústico. Mas um pregador, vestir como religioso e falar como... não o quer dizer por reverência do lugar. Já que o púlpito é teatro e o sermão é comédia, sequer não faremos bem a figura? Não dirão as palavras com o vestido e com o ofício? Assim pregava São Paulo, assim pregavam aqueles patriarcas que se vestiram e nos vestiram destes hábitos? Não louvamos e não admiramos o seu pregar? Não nos prezamos de sermos seus filhos? Pois, porque os não imitamos? Porque não pregamos como eles pregavam? Neste mesmo púlpito pregou São Francisco de Borja, e eu, porque não pregarei a sua doutrina, já que me falta o seu espírito? Dir-me-eis o que a mim me dizem, e o que já tenho experimentado, que se pregássemos assim, zombam de nós os ouvintes e não gostam de ouvir. Oh, boa razão para um servo de Jesus Cristo, zombem e não gostem, embora... E façamos nós, nosso ofício. A doutrina de que eles zombam, a doutrina que eles desestimam, essa é a que lhes devemos pregar, e por isso mesmo, porque é a mais proveitosa e a que mais hão mister. O trigo que caiu no caminho, comeram-no as aves. Estas aves, como explicou o mesmo Cristo, são os demónios, que tiram a palavra de Deus dos corações dos homens. Venit diabolus et tolit verbum decorde eorum. Pois porque não comeu o diabo o trigo que caiu entre os espinhos, ou o trigo que caiu nas pedras, senão o trigo que caiu no caminho? Porque o trigo que caiu no caminho, conculcatum est ab omnibus, pisaram-no os homens. E a doutrina que os homens pisam, a doutrina que os homens desprezam, essa é de que o diabo se teme. Desses outros conceitos, desses outros pensamentos, dessas outras subtilezas que os homens estimam e prezam, dessas não se teme. Não se acautela ao diabo, porque sabe que não são essas as pregações que lhe hão de tirar as almas das unhas, mas daquela doutrina que cai, secus viam, daquela doutrina que parece comum, secus viam, daquela doutrina que parece trilhada,
secus viam, daquela doutrina que nos põe em caminho e em via da nossa salvação, que é a que os homens pisam e a que os homens desprezam. Essa é a de que o demónio se receia e se acautela. Essa é a que procura comer e tirar do mundo. E por isso mesmo, essa é a que deviam pregar os pregadores e a que deviam buscar os ouvintes. Mas se eles não o fizeram assim e zombarem de nós, zombemos nós tanto das suas zombarias como dos seus aplausos. Per infamiam et bonam famam, diz São Paulo. O pregador há de saber pregar com fama e sem fama, mais o apóstolo. Há de pregar com fama e com infâmia. Pregar o pregador para ser afamado. Isso é mundo, mas infamado, e pregar o que convém, ainda que seja com descrédito de sua fama. Isso é ser pregador de Jesus Cristo, pois o gostarem ou não os ouvintes, oh, que advertência tão digna! Que médico há que repare no gosto do enfermo quando trata de lhe dar saúde? Sarem e não gostem, salvem-se e amargue-lhes, que para isso somos médicos das almas. Quais vos parece que são as pedras sobre que caiu parte do trigo do Evangelho? Explicando Cristo a parábola, diz que as pedras são aqueles que ouvem a pregação com gosto. E sunt qui cum gaudiu suscipiunto verbum. Pois será bem que os ouvintes gostem e que no cabo fiquem pedras. Não gostem e abrandem-se, não gostem e frutifiquem. Esse é o modo com que frutificou o trigo que caiu na boa terra. Et fructum aferunt in patientia, conclui Cristo. De maneira que o frutificar não se ajunta com o gostar, senão com o padecer. Frutifiquemos nós e tenham eles paciência. A pregação que frutifica, a pregação que aproveita, não é aquela que dá gosto ao ouvinte, é aquela que lhe dá pena. Quando o ouvinte a cada palavra do pregador treme, quando cada palavra do pregador é um torcedor para o coração do ouvinte, quando o ouvinte vai do sermão para casa confuso e atônito, sem saber parte de si, então é a pregação qual convém, então se pode esperar que faça fruto. Et fructum aferunt in patientia. Enfim, para que os pregadores saibam como hão de pregar e os ouvintes a quem hão de ouvir, acabo com o exemplo do nosso reino e quase dos nossos tempos. Pregavam em Coimbra dois famosos pregadores, ambos bem conhecidos por seus escritos, não os no meio, porque os hei de desigualar. Altercou-se entre alguns doutores da universidade qual dos dois fosse maior pregador, e como não há juízo sem inclinação, uns dizem este, outros aquele. Mas um lente, que entre os mais tinha maior autoridade, concluiu desta maneira: entre dois sujeitos tão grandes não me atrevo a interpor juízo. Só direi uma diferença que sempre experimento. Quando ouço um, saio do sermão muito contente do pregador. Quando ouço outro, saio muito descontente de mim. Com isto, tenho acabado. Algum dia vos enganastes tanto comigo que saíeis do sermão muito contentes do pregador. Agora quisera eu desenganar-vos tanto que saíreis muito descontentes de vós. Semeadores do Evangelho, eis aqui o que devemos pretender dos nossos sermões. Não que os homens saiam contentes de nós, senão que saiam muito descontentes de si. Não que lhes pareçam bem por nossos conselhos, mas que lhes pareçam mal os seus costumes, as suas vidas, os seus passatempos, as suas ambições e, enfim, todos os seus pecados. Contando que se descontentem de si, descontentem-se embora de nós. Si hominibus placerem, Christi servus non essem, dizia o maior de todos os pregadores, São Paulo. Se eu contentar aos homens, não seria servo de Deus. Oh, contentemos a Deus e acabemos de não fazer caso dos homens. Advirtamos que nesta mesma igreja há tribunas mais altas que as que vemos. Spectaculum facti sumus Deo, angelis et omnibus.
Acima das tribunas dos reis estão as tribunas dos anjos. Está a tribuna e o tribunal de Deus, que nos ouve e nos há de julgar. Que conta há de dar a Deus um pregador no dia do juízo? O ouvinte dirá: não me disseram, mas o pregador vai mi qui tacui. Ai de mim que não disse o que convinha. Não seja mais assim, por amor de Deus e de nós. Estamos às portas da Quaresma, que é o tempo em que, principalmente, se semeia a palavra de Deus na Igreja e em que ela se arma contra todos os vícios. Preguemos e armemo-nos todos contra os pecados, contra as soberbas, contra os ódios, contra as ambições, contra as invejas, contra as cobiças, contra as sensualidades. Veja o céu que ainda tem na terra quem se põe da sua parte. Saiba o inferno que ainda há na terra quem lhe faça guerra com a palavra de Deus. E saiba a mesma terra que ainda está em estado de reverdecer e dar muito fruto. Et fecit fructum quintuplum.